O agropop não é para todos. Você viu o título desse nosso vídeo de hoje? Então, para ver. O agropop não é para todos. Por que eu estou chamando a atenção para essa realidade? Porque de um tempo para cá todo mundo vê na televisão, em todo lugar que vai, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. De um tempo para cá isso virou um móvel de propaganda, trazendo toda essa questão de que o Brasil é uma potência agropecuária, o que é verdade. Mas será que o agro é pop para todo mundo? Para você que é produtor rural, ou que trabalha com produtor rural, ou que de alguma forma está ligada ao campo, será que essa é mesmo a realidade do agronegócio brasileiro? Eu gostaria de concluir dizendo que, se você ficar até o final do vídeo, você vai ver, e eu te convido a ficar até o final do vídeo, que ele é muito pop para uma pequena parcela e não tão pop para a grande maioria. Então eu queria pedir para o Pedro ir para o slide número 2, que já traz uma reflexão. O Brasil é rural, mas quem controla o campo? Você sabe quem controla o campo no Brasil? Vamos para o slide 3, que já vem uma surpresa. Menos de 1% das propriedades controlam quase 50% da área rural. É exatamente isso. 45% da área rural está na mão de menos de 1% das propriedades. E os estabelecimentos com área inferior a 10 hectares representam mais de 47% do total de propriedades do Brasil, mas ocupam apenas 2,3% da área rural total. Olha isso. 45% está na mão de 1%. E 2,3% corresponde a 47% dos proprietários. Será que isso faz com que esse pop, essa popularidade seja igual? As oportunidades, os riscos, as divisões de responsabilidade sejam iguais? Vai seguindo que você vai ver que é cada vez mais difícil ser agricultor, proprietário rural no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, mas especialmente no Brasil. Seja porque o agronegócio tomou uma proporção tão grande, controlado por grandes corporações, que fez com que isso se expandisse, mas, por outro lado, também viesse a sufocar cada vez mais o pequeno e o médio produtor. Então é nesse sentido que hoje a gente vai bater um papo aqui para dizer para você, produtor rural, especialmente você que é sucessor de produtor rural e está vendo essa realidade acontecer, como você se preparar para enfrentar esse agronegócio, esse negócio tão difícil e tão competitivo como é a agropecuária e todas as cadeias produtivas do agronegócio. Importante também salientar que, mesmo sem acesso aos recursos, os pequenos produtores rurais são responsáveis por 70% de todo o alimento que é colocado na mesa do brasileiro. 70%. Então, mas como isso? Então, se as grandes corporações, os grandes proprietários controlam 45%, 50% das áreas e produzem em quantidades gigantescas, mas eles não produzem a comida? As grandes corporações produzem commodities, produzem soja, produzem milho, trigo, açúcar, proteína animal, etanol, uma série de produtos. A Embrapa já disse que a alimentação da população é feita por basicamente 10 produtos e 5 tipos de animais. Então isso já faz com que a alimentação do dia a dia já esteja efetivamente controlada pelas grandes corporações. Mas eu queria dizer mais uma coisa. O Censo Agropecuário de 2017, que foi o último, mostra que 73% dos estabelecimentos agropecuários produtores de soja no Brasil
tem menos de 50 hectares. Você sabia disso? Que 73% dos estabelecimentos agropecuários têm menos de 50%, 50 hectares? E que são eles os maiores responsáveis pela produção de soja? Confesso para você que eu tinha uma noção desse número, mas nem eu sabia que era tanto. E vamos lá. Dos 236 mil estabelecimentos agropecuários produtores de soja no Brasil, 83%, 196 mil estabelecimentos são propriedades rurais, encontram-se na região sul do Brasil. Então, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, maiores produtores de soja. No Rio Grande do Sul, 81% das propriedades possuem menos de 50 hectares. No Paraná, 79%. Em Santa Catarina, 87%. E olha que diferença quando você vai para o Centro-Oeste e Sudeste. Aproximadamente 4% do total das pequenas propriedades são produtoras de soja. E cerca de 6 mil estabelecimentos cada um nas regiões Norte e Nordeste, com menos de 1%. Então, toda essa cadeia da soja, todo esse boom de commodity ligado a grãos no Brasil está concentrado no Sul, em pequenas propriedades, e no Centro-Oeste, em grandes propriedades. Então, essa é a realidade, tá? Mais um dado interessante, 41% do território brasileiro é ocupado por terras agricultáveis, ou seja, de toda a extensão territorial nossa, apenas 41% é agricultável. Com tamanho médio de 69 hectares por dono, que equivale a 28,5 alqueires, aqui padrão paulista, ou apenas 14,25 alqueirões, aí na região Centro-Oeste e Norte, como é mais conhecido. E, por último, dos 8.133.510 imóveis ativos no cadastro de imóveis rurais, o CAFIR da Receita Federal, 6.608.988 correspondem a imóveis com área total de 50 hectares. Mas e aí, Bruno, por que você está falando tudo isso e o início do vídeo era para falar que o agro é pop, mas depende para quem? Porque para esses 6.608.988 proprietários de pequenos imóveis rurais, o agro é uma dificuldade diária. E cada dia mais é difícil gerir uma propriedade agrícola e ter resultados. Some-se a isso a um recente estudo da Embrapa que traz um mapa muito bacana, muito interessante. Depois eu até vou passar esse link para o Pedro colocar no vídeo para você, se você quiser saber mais sobre isso. Análises evidenciam perda anual próxima de 11 bilhões de reais devido a eventos extremos e externos climáticos. Ou seja, a grande maioria das perdas decorre de eventos climáticos. E isso não vai ficar menor, não vai ficar mais fácil. Só que para a grande corporação, para o grande proprietário, quando ele tem uma perda, ele tem muito esteio, ele tem muita capacidade de negociação. Já o pequeno produtor, ele é capaz de sobreviver a uma, ou duas, ou três safras ruins? Praticamente impossível. Ele vai se endividar de tamanha forma que logo ali na frente, pode ser que essa grande corporação esteja perto da propriedade dele, essas grandes famílias, esses grandes conglomerados, e a única saída dele seja vender a sua propriedade para salvar aquilo que dá. Essa é uma realidade do agro que não é tão pop. Porque não é fácil ser agrotech sem recurso. Não é fácil ser produtivo sem recurso. E essa realidade do produtor rural brasileiro é conhecida por você. É conhecida por todo mundo que trabalha com agro de verdade. Como eu disse, faz 20 anos que eu trabalho com isso e faz 20 anos que eu vejo, ano após ano, a dificuldade que o produtor vem enfrentando. 70% do consumo total de fertilizantes na agricultura brasileira é suprido por importações, ou seja, todo o adubo,
todo o insumo que é usado, de cada 10, 7 vem de fora. E faz com que esteja vinculado à flutuação cambiária, situações externas, e o produtor não tem controle sequer sobre o custo. E dos 40% do custo total da produção, é insumo, é fertilizante. Então veja como isso impacta diretamente você, produtor rural, no dia a dia da gestão da sua propriedade. Então, assim, se a concentração fundiária é um fator que faz com que nós consigamos ser um dos maiores exportadores do mundo de commodities, de alimentos, essa realidade não se verifica nas pequenas propriedades. Apesar de que grande parte da produção nacional de soja, trigo, milho estejam em pequenas propriedades também. Então, é a somatória desses esforços que faz com que nós tenhamos essas safras recordes, que façam com que o agronegócio brasileiro seja responsável por quase 1/4 de todo o produto interno bruto brasileiro, só que na hora de apurar a realidade do dia a dia para a grande corporação, as flutuações são muito menores. E para o pequeno produtor, isso impacta diretamente. Nós vamos falar num outro vídeo, um dado que saiu recentemente, que o número de recuperações judiciais no setor de agronegócio brasileiro aumentou drasticamente. Se eu não me engano, são 364 empresas em recuperação judicial no agronegócio, com um aumento aí de uns 13% só de 2023 para 2024. Nós vamos analisar isso num vídeo. Mas isso quer dizer o quê? Que até quem está dentro do setor com um pouco mais de estrutura, com essas variações, pode não aguentar e pode vir a pedir recuperação judicial ou falir. Quantos proprietários rurais que você conhece não vieram à falência por conta de questões como falta de crédito, clima extremo e ausência de gestão? Infelizmente, nós temos que falar a verdade. O produtor rural brasileiro não está preparado e não foi instruído devidamente para atuar como um empresário, para entender que o estabelecimento dele é uma empresa. Lá no começo do vídeo nós falamos, quando nós falamos sobre as propriedades, falamos em estabelecimentos. Nós já falamos isso em outro vídeo. Estabelecimento comercial, lá você faz uma atividade comercial. Então, quais são os riscos mais frequentes? Riscos de perdas, riscos de impacto, que não podem ser negligenciados, e os riscos que, mesmo que tenham uma frequência pequena, devem ser observados. Esse material da Embrapa é excelente. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui para o slide número 3, pedir para o Pedro colocar, que 0,3% dos imóveis tem mais de 2.500 hectares e detém 30,4% da terra. Passando para o slide 4, você vai ver que grandes propriedades concentram 43% do crédito rural. E 80% dos menores disputam entre 13% e 23%. Então, quer dizer, 1% controla metade, tem quase metade do crédito rural. E os 80% que produzem a comida e que são pequenos, têm no máximo 23% do recurso governamental, do recurso destinado ao agro público para produzir. Vamos para o slide número 5, que eu já disse, total de 8.133.510 imóveis ativos no cadastro rural e 6.700.000 praticamente são até 50 hectares. E aí vem uma reflexão, que eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Você vai ser o próximo a vender a sua terra? Será que com tudo isso que a gente colocou aqui, não é preocupante que você, produtor rural, especialmente você que é sucessor de produtor rural, que está vendo acontecer, está vendo como isso está indo, como isso está evoluindo, como seu pai, seu tio, sua família já sofreu com isso e pode efetivamente ser o próximo a perder a terra? Será que não está na hora de virar a chave? Será que não está na hora de mudar um pouco a forma de enxergar a produção rural, a produção da sua propriedade? Eu sinto lhe dizer que agora é a hora. Mas eu sinto de uma forma
agradável. Eu gostaria de te dizer que a hora é agora, a hora de você se qualificar. Veja só, o último tópico aqui, o último slide que a gente preparou, mostra, Pedro, aquele redondinho, que no meio estão os atores setoriais. Você está vendo aqui, produtores rurais, setor privado e setor público. Então, esses são os atores. Então, o produtor rural, o setor privado, que fomenta, vende os insumos, maquinário, tecnologia e tudo mais, até crédito, e o setor público, que no Brasil é a política agrícola, manual de crédito rural, custeio rural mediante plano safra, enfim, todo o fomento que existe da produção agrícola. E em volta disso tudo, nós vemos em cima os instrumentos, que é investimento, assistência técnica e políticas. Do lado esquerdo, os riscos de produção de mercado e de ambiente institucional. E do lado direito, as estratégias de mitigação, transferência e respostas. Mas especificamente ao quê? Aos riscos do negócio. Então, o que eu gostaria de dizer no final disso tudo? O agro é pop. Nós temos efetivamente que vender o agro brasileiro como um dos mais importantes do mundo e, de fato, o mais sustentável do mundo. Porque nós temos, como dito, só 41% da área total do país hoje utilizada para a agricultura. Tem muito que se expandir, observadas as leis ambientais, a sustentabilidade, ESG, tudo aquilo que a gente já vem falando. Só que nós temos para onde crescer. Só que quem que vai crescer primeiro? O pequeno produtor que está esmagado, que está asfixiado por falta de crédito, por essas questões climáticas, por falta de gestão, ou as grandes corporações que têm recursos praticamente limitados? É evidente que essas grandes corporações vão conseguir expandir mais fácil. Então, a luta do pequeno produtor é ter lucro na sua propriedade, manter a sua propriedade, manter o legado da sua família, o seu nome na sua região, na sua cidade, a sua influência, e produzir o alimento que é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa população. Aí o agropop, ele começa a ser verdadeiro. Então, o que eu queria dizer com tudo isso? Produtor rural que quer ficar no cenário, não ser engolido pelo agropop que a gente chamou aqui, das grandes corporações, das grandes famílias que têm dinheiro para poder comprar a sua propriedade, é qualificação. Então eu gostaria de chamar a atenção de você para o nosso método, que chama Método Roma, que é o método onde nós vamos te explicar desde o início, do dia que você decide que vai plantar uma determinada cultura na sua área, ou numa área de arrendamento, ou na sua área e mais uma área de arrendamento, ou vai criar um determinado tipo de animal com viés agrário, agropecuário, até a hora que você vende a sua produção ou entrega os seus animais para abate, ou retira o leite, enfim, todas as atividades agropecuárias, como você fazer para se documentar de tudo isso, para você ter mais assertividade, para você ter mais controle sobre os riscos que impactam a sua produção, a sua produtividade e a sua gestão do dinheiro e dos recursos, para que ao final você tenha mais lucro e, se der tudo errado, você poder acessar o alongamento da dívida do seu custeio quando você não conseguir produzir, de acordo com a capacidade da sua propriedade, pequena, média ou até grande, dependendo da sua situação. Mas esse conteúdo é específico para você, que precisa mudar a sua mentalidade no que se refere à produção agropecuária, para que você efetivamente possa participar efetivamente do agropop, do agrotech, do agrotudo do Brasil. Então, continua seguindo os nossos canais, que nós a cada dia vamos trazer elementos, informações, dados que mostram para você que efetivamente é necessário uma mudança de mentalidade, uma resposta a esses desafios, a essas alterações rapidíssimas que o agronegócio vem passando mundo afora, para que você continue relevante, fazendo o seu trabalho e garantindo a sua
sobrevivência da sua família e o seu futuro. Ok? Então segue os nossos canais, comenta, compartilha, vem aqui no YouTube que toda quarta, toda sexta tem um conteúdo relevante e sempre que tiver alguma coisa muito importante que a gente queira falar para você, nós vamos vir aqui para trocar essa ideia, ok? Porque aqui na Rocha Maso, você, produtor rural, não caminha mais sozinho. Muito obrigado.